Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 45 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. E Café Minete. Produtos Minete, das Montanhas Capixabas, para sua mesa. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias e você vai conferir em destaque na edição de hoje. Câmara de Linhares reduz gastos de quase R$1.800.000 em 60 dias. Festival de Verão Online de Povoação vem aí. 2 escolas de Linhares estão com aulas presenciais suspensas. Chuva forte causa estragos em Colatina e também em São Mateus. Confira também os destaques da área policial na nossa região. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. A Câmara Municipal de Linhares, através de seu presidente, Roque Chile, apresentou números da economia nesses primeiros 60 dias de 2021. A casa economizou até agora cerca de R$1.800.000. Os primeiros 60 dias da atual gestão da Câmara Municipal de Linhares foram lembrados nesta quarta-feira com a apresentação de números positivos de economia. O presidente da casa, Roque Chile, anunciou uma considerável redução em gastos e readequações na continuidade de contratos em época de pandemia. Através de um levantamento das ações legislativas, que começou a ser feito desde o primeiro dia do ano, ficou evidenciada a necessidade de estabelecer uma administração economicamente sustentável. Entre o que deixou de ser gasto, somado a outras economias, o valor geral até agora ultrapassa R$1.800.000. A sociedade quer uma nova política, uma nova gestão em relação aos gastos públicos. E a pandemia, ela realmente reduziu a questão dos impostos que é arrecadado pelos governos e também pelas prefeituras. O orçamento da Câmara está atrelado diretamente ao orçamento da Prefeitura Municipal de Linhares. E houve uma redução desses gastos e também desses lucros, vamos dizer assim, de recebimentos diretamente. E a casa que tinha um orçamento em 2020 de 23 milhões, essa casa de leis este ano, de 2021, reduziu para R$17.300.000. Só em vídeo monitoramento, a redução chega a 37,5%. Em relação a diárias, no mês de janeiro, a economia foi de 100%, comparado a 2020. Na comparação entre os meses de fevereiro de 2020 e 2021, chama a atenção que, neste ano, a Câmara gastou R$750 com diárias. No ano passado, o gasto foi de R$37.930. O presidente destacou a economia e disse que este dinheiro servirá para que a casa tenha tranquilidade em desenvolver ações que serão em benefício de moradores quando acionarem o poder legislativo. A gestão, ela é algo muito importantíssimo no processo de serviços públicos. A gente encontrou uma casa sem gestão. Então, nós estamos dando essa visão de gestão municipal, uma gestão eficiente. Nós estamos trazendo o SEBRAE para dentro da Câmara para verificar normativas, diretrizes, para que a gente tenha uma gestão realmente eficiente. Estamos trazendo uma parceria com a FACERE também, que é inédita para essa Casa de Leis também, para que a gente consiga ter um novo patamar e verificação de como estão as coisas, o clima organizacional, para trazer realmente uma pegada mais de gestão e administrativa. A intenção é cada vez mais melhorar os serviços para a população, melhorar a qualidade do local, como meio ambiente, em relação aos funcionários, em relação aos vereadores, e também tornar a casa mais próxima da população, como já havia falado anteriormente. Outra grande economia está no Parque Tecnológico da casa. Como estratégia e visão atualizada, houve uma parceria entre a Câmara e a Prefeitura Municipal, que possibilitou usar o mesmo banco de dados. Só aqui, a Câmara deixa de gastar R$1 milhão. O Parque Tecnológico ele era obsoleto.
Então, manter esse parque tecnológico aqui dentro para atender as necessidades dos vereadores e a necessidade da população, para que pudéssemos dar essas respostas, ia custar muito alto. Contratar um data center ou montar um data center ia custar mais de R$1 milhão em ativos, servidores, sistema de comunicação, sistema de proteção de dados e protocolos de segurança da informação. A prefeitura já tem tudo isso pronto. E com o passar dos anos, e há uma tendência de se integrar todos esses sistemas. A prefeitura já tem tudo isso funcionando, ofereceu essa parceria, nós devolvemos para o poder público todos os recursos que sobram da gestão. Então, dessa forma, essa parceria existe. E essa parceria permite que não se invista nessa quantidade de sistemas separados. Já está lá, funcionando com toda a proteção necessária dos dados da Câmara Municipal. A expectativa é que o modelo de gestão consiga gerar até o final do ano um alívio aos cofres públicos de cerca de 20%. Agora, falando do setor de polícia, 3 jovens foram presos por tráfico de drogas. Eles recebiam os entorpecentes pelos correios. Uma investigação da Polícia Civil prendeu 3 pessoas, que responderão na justiça pelo crime de tráfico de entorpecentes. Eles recebiam pelos correios frascos de cloreto de etila, substância que produz lança-perfume. A informação foi repassada na manhã desta quarta-feira, pelo titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo. Os detidos com idades de 18, 19 e 35 anos são moradores dos bairros Shell, Araçá e Interlagos. No total, foram apreendidos 24 frascos da substância e vários outros recipientes vazios. A investigação que resultou na prisão do trio durou cerca de 15 dias e agora a polícia trabalha para identificar quem seria o responsável pelo envio dos entorpecentes. E 2 homicídios foram registrados hoje, um em Linhares, o outro em Soretama. O Will Souza traz mais informações. 2 homicídios marcaram a tarde desta quarta-feira. O primeiro homicídio aconteceu por volta das 15 horas em Soretama. A vítima, Éder Luiz Poiani, de 38 anos, foi morto a tiros dentro de sua própria oficina mecânica. A polícia militar foi acionada, mas ao chegar ao local a vítima já estava sem vida. Segundo informações de populares, o autor do crime foi ao local para desfazer uma suposta negociação de um veículo. A Polícia Civil investiga o caso. O segundo homicídio aconteceu no bairro Interlagos. Um jovem foi encontrado caído no quintal de uma casa localizada na Avenida Cláudio Manuel da Costa, próximo a uma estação de serviço autônomo de água e esgoto no bairro. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo. A polícia esteve no local. Ainda não se sabe quem foi o autor nem qual a motivação do crime. E lembrando, quem tiver informações que possam auxiliar a polícia nas investigações, pode ligar para o Disque Denúncia. O telefone é o 181, lembrando que não é preciso se identificar. E durante uma blitz, a Polícia Militar apreendeu armas e munições. E em São Mateus, a polícia fez grande apreensão de drogas. Polícia Militar apreende 3 armas, munições, maconha e crack em Cristal do Norte, zona rural de Pedro do Canário. 2 suspeitos foram detidos e encaminhados junto ao material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil de São Mateus. Um homem de 42 anos foi preso em Nova Venécia com ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. O homem foi preso em sua residência e com ele ainda foi apreendida uma espingarda calibre 32. A polícia chegou ao criminoso após análises de câmeras de vídeo monitoramento e do trabalho de investigação da Polícia Civil e do Serviço de Inteligência do 2º Batalhão. O suspeito foi encaminhado para o CDP de São Mateus na manhã desta quarta-feira. Vamos conferir agora como fica o tempo para esta quinta-feira. A quinta-feira será de tempo nublado e chuva fraca. Linhares com mínima de 21, máxima de 34 graus. Colatina mínima de 22, máxima de 32 graus. São Mateus mínima de 20, máxima de 31. Vitória mínima de 22, máxima de 29 graus. E veja a seguir notícias dos municípios de Colatina e São Mateus. Por lá, o temporal também causou muitos transtornos e alguns estragos.
De volta com o Sim Notícias de hoje. As fortes chuvas de ontem deixaram ruas alagadas em Colatina. Foi um grande volume em pouco tempo que caiu em Colatina. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais informou que choveu 42 milímetros em um intervalo de aproximadamente 1 hora. Mesmo diante dessa situação, a Defesa Civil não registrou nenhuma ocorrência grave em Colatina. Não houve registro de feridos, desalojados ou desabrigados. Entre as ocorrências de menor potencial registradas na tarde e noite desta última terça-feira estão pontos de alagamentos no bairro São Silvano, na Avenida Jeter Lopes de Farias, no bairro Carlos Germano Naumann, local que sempre fica alagado quando cai grande volume de chuva na cidade. Carros, motos e pedestres tiveram dificuldade de transitarem pelo local, que ficou assim por cerca de 1 hora. Outro ponto afetado também foi na via abaixo da Ponte Florentino Avidos, no centro. A galeria não suportou tanta água e o local ficou assim. Teve condutor que tentou passar desobedecendo a sinalização dos agentes de trânsito, mas não conseguiu. Esse carro teve uma pane e ficou parado na água até que todo o volume fosse bombeado e o veículo foi retirado. O coordenador da Defesa Civil Municipal, através de um vídeo, falou das ocorrências e alertou para mais chuva na região. Nós tivemos aí registrado pelo órgão SEMADEM um acumulado nas últimas 24 horas de 42 milímetros. Parte desse acumulado, ele caiu em um período de tempo muito curto aqui na cidade, gerando algumas intercorrências aí, principalmente pontos de alagamentos que aconteceram no bairro São Silvano, bairro Carlos Germano Naumann. Também tivemos problemas aqui no centro da cidade, com acúmulo de água ali de abaixo da Ponte Florentino Avidos, Precisamos fazer as devidas sinalizações dos locais, mas com o cessar da chuva, esses pontos, o nível de água já foi reduzindo e a via já foi também providenciada a limpeza dessa via. Também eu já adianto, que as previsões de chuva para os próximos dias, principalmente hoje, nós temos uma probabilidade de 70% de um acumulado entre 30 e 50 milímetros. Já em São Mateus, choveu cerca de 20 milímetros em menos de 1 hora. Na edição de ontem, ao falar de São Mateus, mostramos o bairro Ayrton Senna, que sofre há anos com a chuva. E nesta terça-feira não foi diferente, só que desta vez em pontos diferentes da cidade. Em poucos minutos de chuva forte, vários pontos da cidade ficaram totalmente alagados. O que chama a atenção nas imagens é que em todos os pontos atingidos pela água, o problema é algo constante e moradores sofrem há anos. Neste cruzamento, as avenidas Rotary Club e Elias Jogaibe ficam praticamente tomadas pela água. Já neste outro ponto, o bueiro formou uma cascata no meio da rua. Quem vê a rua assim sequinha nem imagina que há algumas horas atrás o cenário era outro. Desta vez, a forte chuva durou pouco mais de 2 horas, mas foi o suficiente para deixar tudo alagado. O problema é o seguinte, o encanamento aqui dessa região não possui o diâmetro necessário para dar vazão ao volume de água. E toda vez é a mesma coisa. Mais de 2 meses após o início do mandato 2021 e continua a mesma história. A população não quer saber de quem é a conta, mas quem vai resolver este problema. Essa mesma Avenida Mateus Cunha Fundão finaliza quando começa a Rua Hélio Orlandi, principal rua de acesso ao conhecido Córrego da Bica. Quando a chuva vem forte, os encanamentos não suportam o volume de água e acaba transbordando e descendo para o córrego. Aqui foi muita chuva, nós ficamos sem dormir, achando que a nossa casa ia ser invadida pela água. Tem promessa? Tem, mas só que as promessas não valem nada, é só enquanto a política. Acaba a política, acabou a promessa, acabou o político, acabou tudo. Aqui a gente é invadido pela caatinga, por urubu, por lixo, na porta da casa da gente aí que o povo não tem consciência, faz essa imundícia aí, larga. Entendeu? Então, como que nós vamos sobreviver? Para essa comerciante, um prejuízo incalculável.
Quando chove a gente fica muito debilitado aqui, porque não tem o que fazer, né? Não pode ficar um carro na rua, porque a enxurrada leva. E aqui o prefeito nunca vem aqui, ele já está no segundo mandato dele, né? Nunca vem aqui, secretário de obra piorou, a rua ali, a erosão ali só está comendo, daqui uns dias nem carro passa mais. E quando não é chuva, é o mau cheiro que tem aqui, o mau cheiro terrível, né? A gente precisa da limpeza dessa vala, vinha as caçamba igual o prefeito aí fez, trazia caçamba, tirava essa lama todinha, aí saía aquele mau cheiro, né? Aí depois, de 6 em 6 meses, a limpeza dessa vala, já que eles não fazem nada, só fica na promessa mesmo. E aqui a gente sofre muito, quando não é chuva, é o mau cheiro mesmo. E agora vamos falar de esportes. O time do São Mateus, que estreou mal no Capixabão, com 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas, anunciou novas contratações. E o Pitbull do Norte promete reagir nas próximas partidas. O próximo jogo será contra o Real Noroeste, em Águia Branca. Com novas contratações, o time alvianil terá estreia em campo. Nós estamos com essa semana de trabalho já recuperando e já agregando ao nosso grupo alguns jogadores de qualidade, jogadores inclusive alguns que já jogaram, já passaram aqui pelo São Mateus, que já tiveram sucesso aqui. Então com a chegada desses atletas a gente espera reforçar ainda mais a nossa equipe e com a sequência do campeonato a gente vai tentar fazer o melhor possível para poder chegar ao final do campeonato em condições de permanecer na primeira divisão, que é o principal objetivo do São Mateus nessa temporada. Entre as novas contratações, o Marcos Vinícius, atacante artilheiro da Série B do Campeonato Capixaba em 2019. A gente está vindo aí para tentar levantar o clube aí, sair da situação difícil aí e permanecer na primeira divisão e de brinde tentar classificar para o hexagonal aí. Um ano sem jogar após enfrentar uma de suas partidas mais importantes, a vida, o atacante Bombom, que venceu o câncer no ano passado, está de volta ao time. A oportunidade que a diretoria, todo mundo em mim, confiando em mim, no meu trabalho, a expectativa é sempre boa e ajudar sempre a equipe do São Mateus. O comentarista esportivo Bartolomeu dos Santos, da Rede Sim, comentou as novas contratações do time. Foram contratações pontuais, necessárias em virtude dos jogadores que foram dispensados. Contratou-se jogadores para a defesa, para o meio de campo, consequentemente para o ataque também. Então a espinha dorsal da equipe do São Mateus, houve contratações para reforçar esse setor da equipe. Vamos conferir agora como fechou o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 658. Arábica tipo 7, R$ 468. Conilon tipo 7 vale R$ 424. Veja a seguir, Festival de Verão Online de Povoação promete agitar o final de semana. De volta com o Sim Notícias de hoje, 2 escolas de Linhares tiveram suas aulas presenciais suspensas. O motivo é que servidores positivaram para a Covid-19. As atividades presenciais devem ficar suspensas por 7 dias. Na última terça-feira, 2 escolas de Linhares tiveram as aulas presenciais suspensas após servidores apresentarem sintomas da Covid-19. A coordenadora da Educação Infantil falou sobre o caso. Por motivos de segurança, 2 CEINs do nosso município, CEIN Adagmar Pinto Santos e CEIN Chapeuzinho Vermelho, tiveram as suas atividades presenciais suspensas devido à constatação de casos suspeitos e positivados entre servidores da instituição. Os 2 CEINs são localizados no bairro Interlagos. E orientou como os pais devem agir caso seus filhos apresentem algum sintoma. A orientação é a mesma. Percebendo alguma manifestação de sintoma, as famílias devem se dirigir imediatamente à unidade de saúde mais próxima da sua residência. A suspensão foi somente no âmbito presencial. Os materiais de estudos continuam sendo entregues aos alunos. O balanço geral foi um saldo positivo. Nós temos 26 mil alunos, aproximadamente, e hoje 2 alunos positivados, até hoje. E servidores, nós temos aproximadamente 3.500 servidores e até hoje 50 servidores positivados. Estamos sempre em alerta.
Buscando valorizar os artistas da comunidade local, a Associação de Pescadores de Povoação, com o apoio da Prefeitura de Linhares, em parceria com a Fundação Renova, vai promover a primeira edição do Festival Online de Verão de Povoação, entre os dias 13 e 14 de março. As apresentações serão transmitidas ao vivo pelo YouTube oficial da Prefeitura de Linhares. De acordo com os organizadores, o festival contará com uma infraestrutura de palco, sonorização, iluminação e cenografia para abrigar as 6 atrações que irão se apresentar nos 2 dias de evento. O festival seguirá todas as orientações sanitárias de prevenção à Covid-19. No sábado, o festival começa com Preto Pires, mais tarde Alain Bertol e às 21 horas Elcio Pleinejo. Já no domingo, a primeira atração é a banda Projeto X. Logo mais às 17h50, banda Sambolada. E às 20 horas, quem se apresenta é o Dieso Oliveira. Em uma coletiva de imprensa, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse que o lockdown não está descartado no Espírito Santo, mas ressaltou que isso somente vai acontecer se os leitos tiverem uma ocupação acima de 90%. De acordo com o secretário, em um ano de pandemia, o estado não sofreu colapsos na saúde pública como em outras regiões do país. A previsão da CESA é a abertura de mais 900 leitos de tratamento da Covid até abril. A previsibilidade, a nossa capacidade de planejamento, nossa capacidade de enfrentamento estratégico, liderada pelo governador Renato Casagrande, nos deu um teto muito alto para poder preparar o estado, as instituições, o SUS, para que neste momento a gente pudesse desenhar uma nova expansão da oferta de leitos no estado. Nós temos, então, a perspectiva de poder chegar a 900 leitos de UTIs para atender pacientes atingidos pela Covid-19 no mês de abril, podendo, inclusive, ter esse número incrementado com a abertura de leitos para atender pacientes com outras condições e também pacientes com Covid, caso for necessário. O secretário informou que o Espírito Santo passa por uma alta de casos desde o carnaval e ressaltou a importância do distanciamento social e do aumento da testagem no estado, com a chegada de 250 mil testes na rede pública. Até o momento, não houve transmissão comunitária da variante do coronavírus. O Espírito Santo também está negociando com laboratórios para adquirir mais vacinas, além das doses previstas pelo Plano Nacional de Imunização. Nós temos, como foi dito no início do pronunciamento, a negociação de vacinas com diversos laboratórios e, no primeiro momento em que essas vacinas forem adquiridas, grupos que estão previstos para serem vacinados no Plano Nacional de Imunização, mais à frente, na ordem de distribuição das vacinas do Ministério, serão contemplados e poderíamos antecipar etapas do Plano Nacional de Imunização. Entre esses grupos, reafirmamos novamente que se encontram os professores e os trabalhadores da segurança pública. E a quantidade de doses que nós esperamos comprar deve alcançar a população adulta do nosso estado. O estado prevê comprar uma quantidade de doses muito grande, de maneira que a população com mais de 30 anos possa ser alcançada pela vacinação, uma vacinação em massa, para poder garantir que a população capixaba reduza a circulação do vírus e que a gente consiga vencer a pandemia no nosso estado. De acordo com Nésio Fernandes, o lockdown só será levado em conta no Espírito Santo a partir da ocupação de mais de 90% dos leitos de UTI. Fechamentos amplos e restritos de 2, 3, 4 dias, de uma semana, não são efetivos para poder realmente combater a pandemia interromper de maneira radical a curva de casos. As medidas extremas de fechamento das atividades econômicas e sociais realizadas nos países centrais, em outros lugares do mundo, elas foram sempre acompanhadas de agendas econômicas, de lideranças nacionais que coordenaram essas medidas. Nós, no Brasil, não temos essas condições, não temos esse contexto. No entanto, essa medida ela é prevista na nossa matriz de risco, especialmente a partir do momento em que a gente possa alcançar uma situação de pré-colapso da rede hospitalar e chegando a 90% da ocupação dos leitos. Então, alguns municípios do estado com uma quantidade grande de ativos e de óbitos poderá, então, evoluir ao risco extremo.
E essa edição do Sim Notícias fica por aqui. Agradecemos a sua audiência. Participe através do nosso WhatsApp e também das nossas redes sociais. TV Sim, canal do Espírito Santo.